leitora do auxiliar, apenas a leitora. Uma grande admiração e hoje um pouco dramática. Mas eu preciso pontuar isso, porque eu me sinto à vontade falando com petistas. Dá um ponto. Isso é fato, ser uma mulher transgênera, falar com petista é um pouco diferente do que falar com direitos. Bom, como a Sandra entrou no assunto, eu vou só me aprofundar numa coisa. Mais perto, também. É um fálico, né, gente? É isso, a mulher fêmea. A gente não pode receber uma fálica. Você pode crescer. Só um minuto. Bom, pegando Yogyakarta, compreendemos identidade de gênero, aprofunda sentir experiência interna e individual do gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo, que pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência, opção corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros, e outras expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo de falar e maneirismo. Compreendendo orientação sexual como uma referência à capacidade de cada pessoa de ter uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais de um gênero, assim como ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas. Eu estou conversando com o Yogyakarta, na verdade, o Yogyakarta é um princípio que o Brasil assina desde 2007 e que constantemente é violado, esquecido e inabitado, assim como a nossa Carta Magna a Constituinte. O Plano Municipal de Educação, as discussões só tiveram esse drama conceitual graças a nós, pessoas transgêneras, que resolvemos sair do limbo social imposto. Eu tenho discutido com as pessoas assim, qual é a dificuldade de entender? As pessoas respondem para mim, olha, isso tudo é novo pra gente, isso nunca aconteceu. Bom, eu tenho 46 anos. Eu me reconheci mulher transgênera aos 2 anos e meio de idade. E com isso, todas as violências possíveis e impossíveis. E isso não abarca só a minha pessoa, abarca a minha família, aos meus companheiros, aos meus amigos. Historicamente, acho que a minha passagem de vida mais dramática acontece na adolescência, dos 15 ao provavelmente 27 anos, que acontece em São Paulo, eu tenho falado isso em todos os lugares, porque a população, a sociedade civil e governamental é extremamente omissa e se sente isenta de responsabilidades. Eu até hoje não vi ninguém pedir desculpa à população transgênero e de homossexuais de São Paulo. Pois bem, nesse período acontece a Operação Talento. Ela não é legitimada pelo governo. Ela diz que vai ser implantada e os órgãos humanitários de defesa dizem que isso não pode acontecer. Como chama a operação? Tarântula. Por outro lado, ela é institucionalizada com o apoio da sociedade civil, o que vem a ser essa operação. O extermínio de pessoas anormais. Entenda por anormais, travestis, transexuais e homens gays do centro da cidade de São Paulo. Que, aliás, para mim me toca muito hoje. Tem um centro de cidadania LGBT nesse mesmo espaço que é o hoje, no mesmo espaço que é a República. Esse extermínio se dava de todas as formas possíveis, desde a violência não armada ao simples a negação de acesso aos espaços. Nós falamos de cultura LGBT, a antiga GLS, que provém do movimento de homossexuais masculinos, não se falava sequer das lésbicas e das travestis. Também é bom pontuar que travestilidade é fenômeno do Brasil. Não existe em nenhum outro lugar do mundo. Nós vamos ter fenômenos próximos, que vai ser as murchas no México e as guerrilhas na Índia. Travesti é fenômeno do Brasil, porque não havia lugar de acesso para essas mulheres. A gente batia na porta do feminismo organizado, elitista, de mulher branca, classicista, da academia, que dizia, nós não reconhecemos vocês como mulheres. Nós íamos para a periferia, aqui não é lugar de viagem, porque as mulheres trans também eram vistas como homossexuais. Nós batíamos no movimento organizado de trabalhadores que diziam, esse também não é o lugar de vocês, porque no gueto dos trabalhadores não tem essas aberrações. Então, assim, essa população foi se desenvolvendo com uma margem imposta, a princípio, desde 1591. O assunto não é novo.
Em 1591 tem registro da primeira mulher travesti negra alforriada, Chica Manicômico, primeira mulher travesti não índia, porque já existiam as travestis índias. E as pessoas falam, não, isso é novo no Brasil. Não, esse feminicídio, ou melhor, esse genocídio dessa parcela da população é constante, é outorgada, é legitimizada constantemente, inclusive nos meios públicos. E quando você invisibiliza, se você sequer tem, agora nós temos uma campanha para o mês da mulher, que não existe a palavra mulher trans, não existe a presença da figura da mulher trans, então nós dissociamos essa identidade de gênero construída e reconhecida do seu lugar de direito, porque de fato é um lugar que não tem o direito. Mulheres transexuais, homens trans e travestis não têm nome, não têm emprego, não têm humanidade, são adestradas num programa para dizer assim, olha, nós vamos higienizar essa população para que a população, em geral, as enxergue como pessoas capazes. Quando isso não basta, se você quiser ser reconhecido e legitimado, o Estado te impõe um protocolo transexualizador. O que constitui esse protocolo para minimamente você ter acesso à humanidade? Você tem que ter um acompanhamento médico, psicológico e psiquiátrico durante 2 anos, ter a vontade explícita da cirurgia de redesignação sexual, ou seja, você tem que submeter essa cirurgia, você está apta a isso, desejar. Você tem que ter laudo endócrino, porque você tem uma taxa hormonal equivalente a de uma mulher cisgênera que nasce com ovário e produz naturalmente isso. Como se dá essa produção, essa adequação desse corpo para que o Estado te leia como mulher de fato? Você vai tomar uma castração química, um antiandrógeno e o anticoncepcional feminino produzidos anos para corpos cisgêneros. Ou seja, nós sequer temos um medicamento que atenda às nossas necessidades. E por aí vai. Isso tudo para você requerer que o Estado te reconheça como mulher. E você possa ser documentado e ter espaço de acesso. Além disso, vamos pensar na vulnerabilidade e na precariedade de uma população que sequer tem direito à higiene básica. Uma mulher trans recorrer ao direito ao banheiro, se ela não tiver essa facilidade, essa similaridade com a mulher cisgênero, que é um grande privilégio, provavelmente ela não vai ter acesso. Essas falas são uma fantasia. Eu não conheço nenhuma outra parcela da população que tem um decreto, ou que tem uma portaria, ou uma citação de qualquer governo dizendo que as pessoas podem usar o banheiro, não podem, elas se reconhecem. Nós chegamos agora no extremo de um caso no Supremo Tribunal Federal para dizer se as mulheres transgêneras têm direito ao uso do banheiro feminino. E aí a gente fala assim, eu tenho uma solução, banheiro unissex. Aí quando você fala banheiro unissex, o que vai ser de nós? Como que vai ser? Porque aí o imaginário é que toda mulher trans, ou qualquer outra pessoa trans, são estupradores em potencial, violentadores. Gente, eu sou uma mulher trans heterossexual. Eu tenho privilégio de heterossexual. Imaginem que eu realmente vou violar outra mulher. E que a minha maior preocupação é de adentrar o banheiro público para violar uma mulher, para violentar uma mulher. Isso é só o básico. Agora vamos partir para a realidade de uma criança trans. Eu entro na escola com 3 anos e meio de idade, já absolutamente certa de que eu era uma menina. Aí a minha família passa a pagar isso. Constantemente, eu sempre estudei aqui em São Bernardo, posso falar com propriedade, estava no governo português de Tito Costa, e aí vai por aí, a gente conhece todos os termos que você vai para o processo de escola, você sabe que uma menina, não pode. A gente tem que lembrar de uma coisa, essa questão da indumentária, do vestiário, é novo, viu? Porque se a gente parar pensar que nos anos 70, o unissex não podia produzir para todo mundo, só tinha blumer, camiseta e no máximo boné. Eu era uma menina black power, o boné não ficava, estava ungida pela deusa maior. Eu podia passar batida como menina e agia como menina. Porém, a minha família foi violentada. Todas as semanas, ou quase todos os dias, existia uma reclamação que eu tinha um comportamento anormal. Isso seria muito preocupante. E disso veio, no mínimo, ter a mão amarrada, a proibição de gesticular, a proibição de falar em público, vinda do meu pai, inimigo tradicional e metalúrgico da profissão. Com medo, inclusive, de que os amigos soubessem que ele tinha uma pessoa normal na família.
porque o gueto dos metalúrgicos não admitia essa anormalidade. E assim foi se desenvolvendo. Vou tentar acelerar. Eu estou apresentando um relato de vida para dizer que mais importante do acesso à educação é a garantia da permanência nesse espaço. Porque acesso é fácil. Eu vou matricular meu filho, ok, matricular minha filha, ok. E a permanência? Quem garante que a gente consegue cumprir esse estoque? Ainda que eu questiono muito sobre as nossas metodologias, tem outras metodologias muito mais avançadas ao longo do mundo. E aí você vai conseguindo, vai indo, vai empurrando. O maior agravante, um dos maiores agravantes que eu tive que trabalhar. Até então, estudar no vespertino era uma coisa. E ainda conseguia ter uma leitura tranquila. Se você me xingasse no feminino, obrigado, falando de uma coisa para outra. Viado, bichinho, essas coisas, eu não conseguia interpretar. Eu tive acesso a uma interpretação muito claramente. Até porque, assim, eu já tinha assistido a Princesa e o Cavaleiro que me salvou. De uma menina nasce, que ser vestida como menino, e eu achava que era o papel, tinha que ser vestida como menino, que fosse matar a família. Dentro da construção da família, eu sou a terceira mais velha, você vai ter uma menina 3 anos depois. Você vai ter uma irmã que eu já havia me conhecido menino. Então não vamos culpabilizar minha mãe, a família, porque essa era uma coisa minha de identificação. E ele vai se desenvolvendo, a permanência vai ter que trabalhar, vai sair do vespertino, vai estudar à noite, com 11 anos e meio, eu ingresso ao campo, que eu não recomendo até hoje para ninguém. Círculo de Amigos Unido Patrulha, Associação Curral. Como observadorismo, eu tenho escutado muitos relatos de jovens LGBTs que passam pelo campo da dificuldade desse espaço. E é traumático isso. Eu tive que usar uma sarda, assumir a condição de homem e dizer, é assim que eu posso viver. Com 15 anos eu começo a frequentar o centro de São Paulo. O mais difícil de estudar à noite, no primeiro ano, é por ser muito feminina, como lida como não mulher e inferior a qualquer outro ser vivo, a vida acaba aí, gente. Porque assim, você não pode reclamar com o pai, não pode reclamar na escola, você não tem acesso. E para ajudar, os homens sabem que você é abjeto, você é um saco de porra para eles. É assim que você é tratado. Não vou diminuir nada. Então, era fulano que te colocava na última carteira, se masturbava, usava uma arma e falava só o que você gosta. Gente, depois disso, eu fui me relacionar sexualmente aos 26 anos nessa crise de quem eu era. Eu precisei cumprir todos os papéis sociais perante a família, até que eu sou expulsa por 24 anos. Bom, e a violência maior é tentar me ver como mulher. Imagina você mulher dizendo para o mundo, é assim que vocês me aceitam, é assim que eu posso sobreviver. E aí eu já conhecendo a Operação Talento, já tendo amigas mulheres bissexuais e travestis, elas diziam, não faz a posição, tenta levar, se forma, garante um emprego, porque é a única modo de você sobreviver. E elas têm um jargão que até hoje é muito usado, quando elas falam assim, mas qual que é a solução pra gente? A solução para vocês mulheres trans do Brasil é o portão de embarque internacional. Elas falam isso até hoje, porque minimamente, e é bom falar isso, Portugal tem uma lei de identidade de gênero, cópia da lei mais avançada do mundo, que é a da Argentina, que foi promulgada porque uma mulher trans brasileira é assassinada por 10 menores de 10 a 14 anos em Lisboa. É assassinada por todos os grupos. Tentando concluir. E aí você tem, eu me torno funcionária pública indiretamente, porque você tem o tempo de campo, depois de ser contratado. Eu nunca quis ser funcionária pública. Não quis mesmo, eu achava as carreiras engessadas, precárias, ainda acho bem problemático ser funcionária pública, mas era o que tinha. Toda entrevista de emprego voltava assim, ela não serve porque é muito feminina. Ela não serve porque eu vou ter problema com o meu cliente. Eu digo para vocês que isso não mudou de 15 para 46, 30 anos depois. 30 anos depois, eu peço emprego aqui no Brasil. Mesmo aqui, qualificada profissionalmente, formada em publicidade e propaganda, depois em arte e educação, com habilitação em artes plásticas. Mesmo aqui no Brasil, procurar emprego, eu escutei. Nada de dificuldade de adquirir imagem. E como os estilistas, depois eu vou trabalhar na área de moda, eu sei exatamente o que é a opressão ao corpo da mulher, e ao feminino, dentro dessa ideal da mulher. Você vai tentar procurar emprego, é o mesmo não. Alguns anos atrás, eu tive uma proposta de Lisboa, eu falei assim, eu vou para Lisboa, eu perco a aposentadoria, porque para quem é estatutário, você não leva nada, só o tempo de trabalho. Eu perderia a minha aposentadoria, viveria dignamente em Lisboa. Aí me pediram
E até porque eu trabalhei muito para que essa administração petista acontecesse. Eu sonhei com isso. Imagino vocês, uma coisa está do lado de fora, do lado de dentro, trabalhando com a direita o tempo todo, sonhando com uma administração digna. Bom, enfim, é isso. E aí me pede, como eu sou profissional de novo aqui em casa, tive que falar assim, olha, a gente quer que você continue. Aí você sacrifica o seu sonho de ser quem você é, fica e pensa, olha, só que agora eu vou fazer a transição no Brasil, e vai ser uma transição simples, vai ser um ato político. O ato político culmina agora com o meu processo pedindo em nome e gênero ao Estado brasileiro. Foi difícil achar um advogado competente, digno, que lesse meu guia carta, que entendesse que tudo que o Estado me obriga nesse protocolo patologizador me fere na minha dignidade humana. Eu me nego, eu vou me negar, a partir de mim, dizendo o Estado não pode me reconhecer por transtorno. Até porque, gente, não existe na academia, quando eles passam pelo processo de estudo dentro da psiquiatria, mesmo da psicologia, sequer a aula sobre o assunto. E aí essas pessoas vão usar nós, tanto na área científica de humanas, quanto na área científica mesmo, química, biologizante, etc., como cobaias. Quando você vai fazer o protocolo patologizador e entrar no processo de tratamento, você assina um documento sabendo que os medicamentos podem ter reações adversas. E você tem que submeter. Eu não conheço nenhuma outra parcela da população que hoje é cobaia médica. As pessoas preferem testar no coelho, no cachorro, depois no porco, no ser humano. Pode levar 20 anos para qualquer pesquisa de medicamento e ser invalidado. Mas tem uma parcela da população que não é voluntária e que está sendo testada e ninguém fala sobre isso. Bom, para tentar concluir, a gente fala, nesse plano municipal de educação, todos os planos municipais de educação, a grande provocação foi porque essas pessoas transgênero cansaram de ser livre, cansaram de dizer, não, nós não podemos mais ficar aqui. Porque eu olho para essa plateia e pergunto, existe alguma outra mulher transgênero, travesti, transexual, algum homem trans, em transição? Não. Existem essas pessoas? Existem. Uma moça. Tem um filho, amor, vai trans, tem um homem trans, um homem trans negro periférico. Tá bom, quantas pessoas? Mas existem sim, elas estão bem próximas da gente, aqui do lado, na prostituição, que é o lugar de permanência pra gente. E tenho acompanhado o trabalho industrial, ainda que não muito diretamente, a idade de ascensão ficou de 13 anos a 19. A mais velha mulher travesti na prostituição hoje tem 19 anos. As outras são arcaicas, são obsoletas. As que batem porta, as que conseguem cliente, têm no máximo 19 anos. Oriundas do tráfico humano, que é outra coisa que o Brasil insiste e não vê o que acontece. Então, falar de educação e gênero, e não falar dessas realidades, foi onde foi negociado, porque assim, o que esses políticos, que essa sociedade civil faz, quando diz, nós não vamos falar de pessoas trans, porque isso vai dar problema, é simplesmente fazer o que todo mundo faz, desde 1591. A gente vai matar porque é mais fácil. Então, assim, eu pergunto para vocês, de qual identidade de gênero falando? Das privilegiadas de gênero ou dessas que provocaram essa discussão? Dessas que ainda são invisíveis e que resistem e trazem novos conceitos, inclusive para o feminismo. Porque falar de feminismo que não dialoga com o transfeminismo e não dialoga com o feminismo da mulher negra, também não é falar de feminismo, é falar de manutenção de privilégios. Eu convoco vocês a repensarem o que é visibilidade, privilégios, a lei dos princípios de Yogi Carta, o artigo 5º da Constituinte, que a gente não precisaria passar por esse drama todo de plano municipal de educação, quando a gente tem uma Constituinte que contempla tudo isso. Me parece que nós esquecemos o dever de casa quando não falamos de Constituinte nesses planos municipais de educação, porque estava tudo posto lá. E alguns espertos resolveram se valer de uma falsa ideologia. Obrigada.